Eu vou falar um pouquinho hoje sobre neuromodulação não invasiva. Lu, você pode me interromper se tiver alguma coisa do chat, tá bom? Ah, Tá bom, obrigada, Ju. gente. Fica tranquila. E aí, assim, é um assunto relativamente novo para muitas pessoas aqui no Brasil, mas não tão novo assim quando a gente olha para as pesquisas, há quanto tempo já se estuda e há quanto tempo já se conhecem os benefícios dessas técnicas para os pacientes, né? Então, eu vou trazer principalmente as aplicações no AVC, das principais, então, técnicas de estimulação transcraniana. Se eu estiver falando muito difícil, porque às vezes a gente começa a falar dessas técnicas e as pessoas nunca ouviram falar, tipo, nossa, o que ela está falando? Eletrodo na cabeça e tal. Vocês podem irem fazendo as perguntas aí, tá bom? Então, a aula vai ser dividida assim em 3 pontos principais. Então, primeiro explicar um pouquinho do AVC e por que utilizar técnicas de estimulação cerebral, né? Então, qual é a teoria que fundamenta, né, o porquê que a gente pensa, qual é a plausibilidade de se utilizar essas técnicas, a apresentação das duas principais, então o TMS e o TDCS, né, estimulação transcraniana por corrente contínua ou corrente direta e a estimulação magnética transcraniana. E vou finalizar trazendo um pouquinho das evidências mais atuais. Peguei os 2 principais guidelines de 2020, fresquinhos, para comentar para vocês um pouco do cenário da aplicação dessas duas técnicas no AVC, tá? Também não cabe em 30 minutos, mas eu vou tentar ser breve. Bom, o AVC, então, acidente vascular cerebral, ele é a principal causa global de incapacidade, é a terceira causa de morte mais frequente no mundo, né? E quando a gente fala incapacidade, eu vou fazer um paralelo com a aula do Rogério em relação aos conceitos da CIF, então a gente não vai olhar para esse indivíduo só no nível de estruturas e função de corpo, eu não vou olhar só para aquela hemiparesia, eu não vou olhar só para a espasticidade, mas eu vou olhar para a repercussão daquele evento vascular, né, que afeta aquela estruturinha, aquele vaso em uma área cerebral específica, uma área encefálica específica, né? Mas as repercussões que isso traz na vida dessa pessoa. Então, ela deixa de realizar atividades, né, dela com ela mesma, na sua independência, e dela em sociedade, dela inserida num contexto social, né? Então, a gente precisa ter um olhar muito individual para cada um desses nossos pacientes. Quando a gente olha para as estatísticas, né, 55 a 75% dos pacientes com pelo menos um episódio de acidente vascular têm limitações motoras funcionais que estarão presentes em 3 até 6 meses após o seu início. Então, não claro, a gente tem AVCs transitórios, a gente tem sequelas muito heterogêneas, mas mais da metade, né, desses pacientes vão ter prejuízos funcionais por longo prazo, né, que vão afetar a qualidade de vida, vão afetar a sua independência e toda a repercussão dentro do seu ambiente familiar. Só que quando a gente olha para essas incapacidades, então, como eu falei, elas são muito variáveis, né? A gente tem uma boa parte dos pacientes sendo hemiparéticos, mas não é só assim, é só hemiparesia, né? O comprometimento é extremamente variável, eles são muito heterogêneos. E aí eu trago esse estudo que ele de 2010, ele não é tão recente, mas ele faz um mapeamento com tractografia, né? Na verdade, o que eu quero mostrar aqui é que essa grande variabilidade do quadro clínico, ela pode ter uma relação com o tamanho dessa lesão, né? Um dos aspectos dessa heterogeneidade do impacto funcional tem a ver com o tamanho da lesão. Então, aqui a gente vê diferentes
volumes, né, diferentes tamanhos de lesão, trazendo mais prejuízos funcionais. Então, quanto maior o tamanho dessa lesão, maior o prejuízo funcional. Só que não é só isso, né? Não é só esse o preditor de prejuízo. A gente tem tamanho de lesão, a gente tem área de lesão, o que aquela área tem como função principal. A gente tem a conectividade dessa área com outras. Então, a gente tem uma série de fatores que podem ser preditores para a evolução desse paciente. A gente sabe que a fisioterapia, ela é uma ferramenta essencial nessa recuperação motora, seja em que aspecto da funcionalidade haja esse comprometimento. Então, seja uma disfunção do membro superior em habilidades manipulativas, seja num déficit no controle postural em habilidades estabilizadoras, ou seja em habilidades locomotoras, por exemplo, na função da marcha. Porém, né? Quem está já há tanto tempo na área sabe disso. Quando a gente olha para os tamanhos de efeito dos resultados, vou falar uma palavra que é muito polêmica, eu não gosto, mas quando a gente olha para a literatura, a gente vai achar assim, fisioterapia convencional, com todas as aspas do mundo, porque o que é convencional, né? Mas a gente sabe que o que está embaixo desse leque, quando a gente olha para a literatura, tem um efeito frequentemente limitado, né? Então a gente vê um pico de evolução durante os primeiros meses, né, de recuperação, até por conta de todo o mecanismo neuroplástico que tem ali, mas a gente sabe que muitas das nossas ferramentas acabam atingindo um teto em alguns pacientes, né? Então a gente está buscando entender um pouquinho dessa variabilidade. Travou, Lu? Ju, travou sua tela. Pronto. É porque é compartilhado? Voltou. Pronto. Tá. Tem que voltar alguma coisa? Não, da fala. Não, só foi a câmera que travou. Tá bom. Isso. Então, pensando, né, que as nossas técnicas, eu vou colocar com todas as aspas do mundo essa questão do convencionais, tá? Então, as nossas técnicas em fisioterapia, vamos, abordagens mais clássicas, elas têm algumas limitações em relação à recuperação completa desse paciente. E, por isso, a neuromodulação, as técnicas de estimulação cerebral, elas podem ser uma janela facilitatória desses ganhos. Qual que é a teoria, então, que fundamenta o uso de estimulação? E aí eu vou falar o que é especificamente cada uma dessas técnicas. A teoria que fundamenta o uso de estimulação cerebral é a regulação interhemisférica, ou seja, em condições normais, os nossos dois hemisférios cerebrais, eles funcionam em equilíbrio. Nosso corpo sempre busca a homeostase, né? Esse equilíbrio funcional, ele é regulado via corpo caloso, né, que é onde essas fibras, lá no nosso córtex motor, principalmente, passam, eles se cruzam no corpo caloso e eles se regulam por ali através de um processo inibitório. Um hemisfério inibe o outro, né? É como se fosse um filtro. Então, a gente tem uma superexcitação dos dois lados e esses freios, eles vão sendo de um hemisfério contra o outro. Quando a gente tem um AVC, o que acontece? Esse mecanismo de equilíbrio entre os funcionamentos dos dois hemisférios cerebrais, ele se perde, ele se desbalanceia. O que acontece no AVC? No lado contralesional, ou seja, o lado que não tem lesão, o lado, entre aspas, sadio, né? A gente tem uma excitabilidade aumentada. Por quê? Porque ele tenta substituir a função do lado afetado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o lado lesionado, ele para de funcionar e ele para de inibir o outro. Então, o outro vai funcionar mais e vai desregular a inibição para o lado lesionado. Ou seja, o lado lesionado ele vai sofrer uma grande inibição e o lado não lesionado, ele vai ter a sua excitabilidade aumentada. Esse desbalanço, ele pode atrapalhar a recuperação funcional. Por quê? Porque o processo de recuperação, ele acontece por um mecanismo de substituição das funções, ou seja,
O paciente teve um AVC que comprometeu a mão direita. O que acontece? A mão esquerda pode substituir completamente a função da direita, ou a direita pode ter um processo de recuperação. Então, o que a gente quer quando a gente trabalha com os nossos pacientes? Não só a substituição da função, mas a recuperação daquele lado lesionado. Então, esse desbalanço, ele pode prejudicar a recuperação, porque ele vai na via da substituição. Então, o que essas técnicas de estimulação cerebral fazem? Usam essa teoria, fundamentam essa teoria e vão lá com equipamentos, né? Ou corrente elétrica ou um campo magnético e vai lá. No lado contralesionado que está com a excitabilidade aumentada e tenta diminuir essa excitabilidade. Ou vai lá no lado lesionado que está inibido e excita. Então, as técnicas tentam modular essa atividade cerebral, buscando o equilíbrio no funcionamento dos hemisférios cerebrais, tá? Eu sei que esse raciocínio ele é um pouquinho de complexo, mas espero que todo mundo esteja acompanhando aí, tá? Então, neuromodulação não invasiva envolve uma série de técnicas, né, de estratégias para a modulação dos mecanismos de excitabilidade cortical, de plasticidade cerebral. E modular essa capacidade adaptativa do sistema nervoso, buscando restaurar o padrão regular de atividade. E o equipamento que vocês estão vendo aqui na tela é um equipamento de estimulação magnética, mas a gente também tem elétrica, tá? Então, a gente vai oferecer formas diferentes, formas não invasivas. Ju, existe forma de estimulação invasiva, neuromodulação invasiva? Existe. Não é da nossa ossada de fisioterapeutas, porque a gente não abre a cabeça de ninguém, né? Então, a gente tem a neuromodulação invasiva, ou seja, recursos que são utilizados através de dispositivos implantados, né, através de neurocirurgia, a Deep Brain Stimulation, o DBS, que é muito utilizado no Parkinson, por exemplo, né, para controle de tremores e alguns tipos de outros problemas neurológicos, em que é feito, então, um processo de uma neurocirurgia para implantação de um dispositivo que é como se fosse um marca-passo cardíaco, mas é um marca-passo cerebral que vai modular a atividade cerebral. Essa é uma modalidade de neuromodulação. A gente também tem a neuromodulação que a gente pode considerar como semi-invasiva. O que é isso? A ECT, a eletroconvulsoterapia. Por que ela é semi-invasiva? Primeiro, porque ela não abre a cabeça de ninguém. Então, não é feito um processo cirúrgico para a implantação. Eletroconvulsoterapia, tem gente que vai falar, nossa, mas ainda existe isso? Sim, existe. Há, inclusive, evidência científica super alta, nível A, para tratamento de alguns tipos de depressão resistentes a fármacos, e alguns tipos de epilepsia e alguns tipos de transtornos psiquiátricos, só que também não é uma modalidade do fisioterapeuta. E aí, qual que é a nossa modalidade? A não invasiva, ou seja, a gente vai utilizar de recursos eletrofisiológicos que são do nosso domínio, na nossa formação a gente domina esses recursos, né? Para modular a atividade cerebral. Mas, Ju, qual que é a diferença de usar corrente lá na eletroconvulsoterapia na cabeça do meu paciente e usar corrente de TDCS, de estimulação transcraniana? É justamente o risco de convulsão. Ou seja, a eletroconvulsoterapia, está no nome dela, induz convulsão. Em um ambiente cirúrgico, um ambiente hospitalar controlado, enfim, sim, diante de um procedimento de segurança, mas ele induz convulsão. Porque a ECT usa usa uma intensidade de corrente que ela é mais de 1000 vezes maior do que a intensidade do potencial de ação nervoso. Já a corrente que nós utilizamos em estimulação transcraniana por corrente direta, a gente usa uma corrente de baixíssima intensidade.
que ela é mais de 10 vezes menor do que a intensidade do potencial de ação nervoso. Ou seja, ela é muito segura e ela não vai induzir convulsão, tá? Quando a gente fala de neuromodulação não invasiva, a gente tem uma série de recursos e uma série de siglas. Por que você, Juliana, está usando TDCS-TMS, não ETCC, que é a sigla em português, estimulação transcraniana por corrente contínua, e EMT, que é a estimulação magnética transcraniana? Eu sou de um grupo de pesquisa, né? Eu faço parte da rede NAPEM, que é uma rede nacional de pesquisa e assistência em neuromodulação no Brasil, que a gente segue a linha da não tradução. Por quê? Porque cada dia surge um recurso novo de neuromodulação e uma sigla diferente. Vocês estão vendo um montão de sigla aí? E se a gente usa a sigla traduzida, são mais siglas ainda e vai começar a dar um nó na nossa cabeça. Então, a ideia é que a gente use as siglas em inglês para que não haja confusão no futuro. Apesar de, na nossa regulamentação do COFITO, né, para a atuação do fisioterapeuta com essas técnicas, a gente tem as siglinhas da tradução, vou preferir ficar na zona de segurança de não misturar com outras siglas, porque a gente usa hoje clinicamente no mercado TDCS e TMS, mas a gente já tem outros usos dos próprios equipamentos. Então, a TDCS, estimulação transcraniana por corrente direta, eu posso utilizar o mesmo equipamento para fazer a estimulação transcutânea por corrente direta na medula espinhal. Assim como eu posso usar o mesmo equipamento de TMS, de estimulação magnética transcraniana, também para estimulação magnética transespinhal. E a gente já tem uma grande linha de pesquisa, né? Esse ainda não está na clínica com regulamentação e com Anvisa para os equipamentos aqui no Brasil, só no meio de pesquisa, que é a estimulação transcutânea auricular do nervo vago, estimulação vagal. Então, a gente tem uma série de possibilidades de uma área crescente. Tá bom, vamos conversar um pouquinho como é que essas coisas funcionam, tá? Vamos começar pela estimulação transcraniana por corrente direta. O que é isso? Então, a gente vai ter uma corrente, o equipamento é portátil, é simples, ele não pode ser ligado na tomada por conta da segurança mesmo, as variações da própria rede elétrica, né? Então, tem um equipamento montado para garantir a segurança tudo que a gente fala de segurança e neuromodulação também depende da escolha do equipamento com registro Anvisa, da formação do profissional, de se respeitar a tabela de segurança na prescrição de cada um dos protocolos, tá? Bom, mas a gente tem o quê? Uma corrente, então eu falei, de baixa intensidade. Quanto baixa intensidade? Os equipamentos do mercado, eles têm, a maioria, até 2 miliamperes, é muito baixo. Os mais novos hoje estão chegando com 4 miliamperes. O que a gente usa normalmente? Em criança, a gente usa até 1 miliampere, tá? 0,75. Em adultos, a gente usa normalmente até 2 miliamperes, mas já temos alguns protocolos mais recentes com 4 miliamperes de estimulação. A TDCS, ela é uma corrente polarizada. Isso significa que eu tenho um polo positivo e um polo negativo, tá? É igual água de torneira, né? Água de torneira, ela vem da caixa d'água para a torneira, não da torneira para a caixa d'água. Ela tem um fluxo contínuo num sentido unidirecional, tá? Que é sempre do ânodo, né? Que é ali positivo, para o cátodo, que é o negativo, tá? Uma coisa importante quando a gente tem uma corrente polarizada, eu entender o que está acontecendo embaixo do polo positivo e o que está acontecendo embaixo do polo negativo. Então, embaixo do polo positivo, embaixo do ânodo, a gente vai ter aumento da excitabilidade cortical. E embaixo do cátodo eu vou ter inibição, eu vou ter diminuição da excitabilidade cortical. Se eu sei isso, eu penso lá naquela teoria interhemisférica de regulação interhemisférica no AVC. Onde eu ponho o cátodo, onde eu ponho o ânodo, vai depender se eu quero inibir
ou estimular, se é o lado lesionado ou se é o lado não lesionado, tudo bem? Como que você põe esses eletrodos na cabeça? A gente usa como referência o Sistema Internacional 1020, que é o mesmo sistema de localização dos pontos de eletroencefalograma, tá? Então, a gente traça lá, faz marcações na cabeça, não cabe entrar agora, mas a gente usa o 1020, que é o mesmo sistema do eletroencefalograma, tá? Só que a gente tem que entender muito, assim, no começo, gente, eu vou falar, eu suava para marcar a cabeça das pessoas. Porque 1 centímetro, né, que a gente muda de lugar, quem já estudou o tal do homúnculo de Penfield, eu vou fazer uma confissão aqui. Na graduação, eu olhava aquele homúnculo de Penfield, mesmo adorando o neuro desde sempre, eu falava, eu nunca vou usar esse treco, né? Hoje, a Priscila tá rindo, hoje, eu não consigo viver sem um homúnculo, porque aquele mapeamento de cada pedacinho me diz onde eu tenho que pôr o eletrodo. Porque se o meu paciente tem uma disfunção na área da mão e eu coloco um pouquinho mais para frente e pego a área de Broca, porque o eletrodo é 5 por 5, 5 por 7, então em vez de pôr aqui, eu ponho aqui, já era, eu estou em outro lugar, eu estou estimulando outra coisa. Eu preciso entender a queixa funcional do meu paciente para determinar esses pontos de estimulação. E eu preciso entender de neuroanatomofisiologia, tá? O mais difícil não é a técnica em si. No começo a gente fica muito nervoso. O mais difícil é entender o que está embaixo do eletrodo, o que está embaixo da bobina e como é que você faz o racional para escolher esses pontos de estimulação. Bom, o que a gente tem de TDCS, que é esse aí que eu mostrei agora, o polo positivo, o polo negativo no AVC. Então, esse é um guideline super fresquinho, ó, julho de 2020. É um guideline baseado em evidência, com meta-análise e tal. A gente está ali no topo da pirâmide, né, de evidência. Ele é muito legal, os estudos de neuromodulação, um dia a gente pode conversar sobre isso, nível de evidência e grau de recomendação. Os estudos de neuromodulação, eles fazem isso, eles agrupam a qualidade e analisam a qualidade metodológica dos estudos e definem um grau de recomendação. Ou seja, isso aqui tem evidência a nível tal, faça. A recomendação é que provavelmente vai funcionar, é que com certeza vai funcionar. Então, o que esse guideline fala? Né? Então, se a gente lembrar lá da teoria que eu comecei a falar, a gente tem várias possibilidades no AVC. Ou a gente vai inibir o lado saudável, o lado não lesionado porque ele está hiperexcitado. Ou a gente vai excitar o lado lesionado, ou com o TDCS, como tem polo positivo e polo negativo, a gente tem montagem biemisférica. Eu ponho um eletrodo que inibe, o outro que excita, e faço essa inibição e excitação biemisférica ao mesmo tempo. Então, tem várias montagens que foram testadas. E aí, para a gente entender o que mais funciona, tá? Quando a gente pensa na TDCS, então, anódica, eu peguei o ânodo, tá? O vermelhinho do canal, tá? E coloco em M1. Então, M1 que vocês estão olhando aí, que está em todos os pontos levantados desse guideline, é a área motora, tá? É o córtex motor, é essa tiarinha aqui, ó, tá? Que a gente tem. M1, então eu vou lá no córtex motor ipsilateral e excito, né? TDCS anódica, ela é provavelmente eficaz, nível B de evidência, bem alto, tá? A anódica ipsilateral, para melhorar essa é bem polêmica, gente, porque isso foi testado, essa não é a primeira revisão que dá esse resultado, que TDCS junto com terapia robótica não é eficaz. Não é que não tem evidência, a evidência é que não é eficaz. Tem várias explicações para isso, né? A principal aí elencada é que talvez haja um efeito teto, porque qual que era o racional? Terapia robótica ótimo, é muito boa, ótimo, alto nível de evidência.
TDCS também. Será que se juntar as duas dá um efeito maior? Não, não é isso que os estudos mostram. Isso pode ser explicado porque deve haver... A hipótese principal é que talvez haja um efeito teto da terapia robótica e que, somada à TDCS, ela não é eficaz. Tá? Não tem ainda uma explicação, mas essa que mais aparece nos estudos. TDCS catódica inibitória em M1 contralesional, provavelmente eficaz, e a montagem bilateral também, todas têm o mesmo nível de evidência. Então, a gente tem que fazer um planejamento individualizado para o seu paciente, todas estão mais ou menos no mesmo nível de evidência. Então, a gente pode fazer excitatória no lado da lesão, inibitória no lado contralateral à lesão ou biemisférica, todas têm o mesmo nível de evidência. Só não, a recomendação é não fazer junto com terapia robótica. Isso é polêmico porque a maior parte dos estudos mostra que a TDCS e a TMS, elas têm um efeito que a gente chama de efeito priming, né? O que é isso? Eu gosto de associar primer de maquiagem, mulher sabe do que eu tô falando. Primer de maquiagem é um negócio que a gente passa na cara, que não tem cor na maioria das vezes, você passa, parece que não passou nada, né? Mas ele prepara a pele para o que vem depois. Ele fixa melhor o corretivo, ele prepara. Mas é isso que a TDCS e a TMS fazem. Elas por si só, sozinhas, não têm um efeito tão significativo, porque elas têm um efeito priming, elas preparam o ambiente cerebral e potencializam o que vem associado. Então, se a gente faz uma boa fisioterapia, com um bom raciocínio clínico, no sentido da plasticidade adaptativa, a gente potencializa os efeitos. É por isso que essa questão da terapia robótica ela é tão controversa, porque esse era o racional, e é o racional quando a gente associa, por exemplo, o TDCS com treino de marcha em esteira. O resultado vai lá em cima. Isso é o que acontece quando se faz TDCS com terapia de contenção induzida, que a Gabi vai falar daqui a pouco. Mas em robótica, pelo menos na fase subaguda, esses resultados não foram tão... Ou na fase crônica, esses resultados não foram tão interessantes. A gente tem nesse guideline também uma recomendação para a fase subaguda, né? Então, a gente está falando aí fase crônica acima de 6 meses, fase subaguda de 24 horas a 6 meses, e ele traz todo um nível de recomendação e que também, aqui, ó, terapia robótica associada não é eficaz, definitivamente não é eficaz, porque aqui a gente ainda tem nível A na fase subaguda de recomendação, tá? Bom, vamos explicar um pouquinho o que é a TMS. TMS é a magnética. A gente tem um equipamento um pouco maior, um pouco mais difícil de ser transportado, porque a gente tem um capacitor. Então, a gente tem um equipamento grande que gera uma corrente... Quer falar, Lu? Ju, travou seu vídeo. Meu vídeo? É. Agora. É o slide ou sou eu? Não, o slide está na estimulação magnética transcraniana, eu acho que é o que você estava falando mesmo. Eu tô me vendo, eu não sei o que eu faço aqui. Vai falando, Ju, porque às vezes a internet, ele destrava sozinho, mas está dando para ouvir normal. Tá bom. Então, a estimulação magnética, a gente tem um equipamento que não é tão portátil, porque a gente tem um capacitor que vai gerar uma corrente de altíssima voltagem. Essa corrente vai correr em bobina. Essa bobina é o quê? É um monte de fio enrolado, né? Então, eu passo uma corrente de alta intensidade, um monte de fio enrolado, e isso vai gerar um campo eletromagnético que eu ofereço impulsos próximo à região do crânio em que eu quero inibir ou estimular do meu paciente, e isso induz alterações elétricas na região cortical. Então, como que funciona, né? A TMS, se a gente usa impulso único, ela é muito utilizada para avaliação
da excitabilidade cortical. Então, eu dou um pulso aqui no córtex motor, eu vou ver a contração na mão do meu paciente. Então, eu consigo, dessa forma, identificar, ou associado a um eletromiógrafo, identificar a integridade dessa via, o limiar de excitabilidade, tá? Desse caminho, né? Do cérebro até o músculo. Para tratamento, a gente usa a estimulação magnética transcraniana repetitiva. Então, outra siglinha, né? RTMS, é a repetitiva, é utilizada para intervenção. Quando a gente pensa naquela coisa de inibir, excitar, como é que funciona? Né? Que parâmetro do equipamento que a gente regula? Frequência, tá? Então, a gente vai chamar de inibitória a estimulação menor ou igual a 1 Hz, baixa frequência. Alta frequência, acima de 5 Hz, a gente vai chamar de excitatória ou facilitatória. São esses parâmetros que a gente vai utilizar para pensar se eu vou no lado lesionado, contra lesionado, inibir ou estimular. Dá para fazer biemisférica aqui? Só se eu fizer primeiro de um lado, depois no outro, simultaneamente como o TDCS, que eu tenho um polo que excita e um polo que inibe, não, porque eu tenho uma bobina que eu coloco perto da cabeça do paciente, no local que eu vou inibir ou estimular, programo a frequência, disparo. Se eu quero fazer a biemisférica, então vou fazer um lado de uma vez, depois na mesma sessão eu vou e faço a aplicação do outro lado. Tá? Só tô querendo dizer que não dá para fazer simultâneo. E aí, o que a gente tem em relação a guideline recente também? Esse é desse ano, fevereiro de 2020, o guideline do Lefauchère. Não é exclusivo de AVC, tá? Nenhum dos dois guidelines que eu coloquei, eu só tô puxando a fatia do AVC de dentro deles. Tem todas as condições que tem algum tipo de evidência, então tem depressão, tem Parkinson, tem dor neuropática, tem um monte de coisa dentro dos guidelines, mas para o AVC a gente tem eficácia definida, ó, nível A. Para estimulação aqui a gente vai ver LF e HF, é low frequency, né? Baixa frequência, ou high frequency, alta frequência, tá? E naquele mesmo racional, né? Então, baixa frequência no lado não lesionado, também na área M1, ó, para recuperação motora da mão na fase pós-aguda. Alta frequência no lado lesionado para recuperação manual na fase pós-aguda e baixa frequência no lado contra-lesionado também para recuperação manual na fase crônica. Os guidelines estão, esse particularmente está bem focado na função da mão, mas existem outros estudos para a recuperação dos membros inferiores, principalmente marcha, equilíbrio. A gente também tem o uso dessas técnicas em outros alvos, tá? Para heminegligência, que aí vai lá para o lobo parietal, para depressão pós-AVC, que é algo muito frequente. E para outras condições dentro desse espectro de heterogeneidade. Então, a gente, quando vai escolher um protocolo, a gente tem que entender muito bem a queixa funcional para escolher a área cerebral que vai ser trabalhada, tá bom? Algumas reflexões que eu acho que eu também já tô no limite do tempo, né? Infelizmente, primeiro, né, Ju? Porque eu aqui já estou com várias coisas querendo perguntar, mas deixa para o aperfeiçoamento. Vou estar lá presente com tudo. Ótimo, Lu. Todo mundo convidado, hein? Só algumas reflexões sobre onde a gente está em relação à pesquisa clínica, para onde a gente vai. Então, uma coisa que a gente mais ou menos já sabe, ou deu para ter um panorama, é que o significado dessa ativação, né? Se ela é da região contralateral ou região ativada, ela depende de muitos fatores. Vocês viram ali, tá na fase crônica, tá na fase aguda, então depende da extensão do AVC, da localização do AVC, da fase, né? Como é que essa janela de oportunidades em cada fase
Será que a gente já entendeu isso ou não? A gente está no caminho de entender como é que tudo isso funciona, né? E qual é a combinação ideal com a fisioterapia? A gente viu que para robótica não tem eficácia, mas será em outras? A gente está caminhando, né? O que eu estou falando não é de guideline, mas são de ensaios clínicos ali se somando a treino de marcha em esteira ou a TCI, enfim, que tem resultados positivos. Então, tem uma área muito grande de exploração ainda para quem quer ir para pesquisa, mas tem um potencial muito grande quando a gente fala da intervenção na prática. E por quê? Só para finalizar minha fala. Por que essa técnica me enche os olhos? Porque quem trabalha com reabilitação neurológica sabe quanto tempo, né? Tudo bem, variável de paciente para paciente, sim, mas não é o mesmo tempo de recuperação de um paciente da hospitalar, né? Tempo de recuperação no hospitalar são dias, horas. Na neuro, a gente sabe que a gente está ali com um processo de recuperação que às vezes dura anos para se atingir um resultado, né? Ou semanas, ou meses. E esse recurso, gente, me enche os olhos, porque a gente tem uma fase de indução bem curta, de 10 dias na maior parte dos protocolos, e que a gente vê mudança extremamente significativa. Em 10 semanas, em 2 semanas, em 10 dias, em 2 semanas. Esse dimensionamento para um paciente neurológico, até principalmente crônico, na fase crônica, né, que os estudos começaram em AVC na fase crônica, ele é muito significativo. Um paciente que tira uma bengala em 2 semanas, paciente com AVC de 5 anos de lesão, que tira uma bengala em 2 semanas, é algo extraordinário, né? Então, esse é o recado para vocês, né? Tá aí o meu Instagram também.